Vamos falar um pouco sobre a função polinomial do segundo grau ou a função quadrática. Essa função quadrática ela é dada pela forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que o a é o número que acompanha x ao quadrado, b é o número que acompanha x e o c o termo independente de x. Bom, o gráfico dessa função é uma parábola que tem concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Bom, o que vai determinar a concavidade voltada para cima é o a, que é o meu coeficiente angular, aquele número que acompanha x ao quadrado. Bom, ela então determina a concavidade, a abertura. Nesse caso, o a é positivo, voltada para cima. O B, ele vai mostrar, porque a parábola é composta por duas partes, uma anterior ao vértice, uma posterior. Se o valor que vai cortar o eixo Y é na parte decrescente, é porque o B é negativo. Se for a parte crescente, é porque o B é positivo. O C, que nesse caso vale 3, onde ele corta o eixo Y. Então, ele vai cortar o eixo Y no ponto P, 0 e 3. Bom, as raízes, onde corta o eixo X. Ela vai cortar o eixo X no 1 e no 3. Então, essas são as raízes. Raízes ou zero da função. Para descobrir, eu tenho Bhaskara, que é b ao quadrado mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. E o delta é b ao quadrado menos 4ac. Como é que eu vou descobrir o vértice? O vértice é esse ponto onde ele muda de sentido, ele vem decrescendo e de repente ele começa a crescer e ele é dado pela fórmula menos b sobre 2a. Menos b, o b da minha função é menos 4, então menos 4 sobre 2 vezes 1. E o x vértice vai ser igual a 2. Y vértice é menos delta sobre 4a e nesse caso vai valer menos 1. Bom, como a minha concavidade é voltada para cima, nós temos ponto de mínimo. E o valor do ponto de mínimo é o valor do vértice, que é 1. E o x-vértice é 2 e menos 1. A minha outra função, concavidade voltada para baixo, porque o número que acompanha x ao quadrado é negativo. O valor de b é positivo, significa que ele vai cortar a parte crescente do gráfico, vai cortar o eixo Y. E o valor de C, esse valor de C, onde ele corta o eixo Y, que é no ponto igual a 6. Bom, o zero da função, eu separei a minha função. O A aqui vale menos 1, que é o número que acompanha x ao quadrado. O B é 1, que é o valor que acompanha x. O C é o termo independente de x, que é o 6. Para descobrir delta, b ao quadrado menos 4 vezes a, eu levo em consideração o sinal, vezes c. Menos vezes menos mais, 1 ao quadrado, 1. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 24 mais 1, 25 é o meu delta. X é ', a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Aí nós vamos ter que raiz de 25 é 5. Vou pegar para x' a parte positiva, menos 1 mais 5 dividido por menos 2. Eu descobri uma das raízes que é menos 2. E depois eu vou pegar a parte negativa, menos 1 menos 5 dividido por menos 2. E encontrei o valor 3. O vértice, que se eu quiser descobrir, eu vou pegar então menos b sobre 2a. O b é 1, então vai ser menos 1 sobre 2 vezes a. Menos 1 sobre 2. Menos dividido por menos mais, eu descobri que o x-vértice é meio. E o y-vértice? O y-vértice é menos delta sobre 4a, que então eu encontro 25 sobre 4. Como a concavidade é voltada para cima, para baixo, eu vou ter um vértice, olha, lá em cima do meu gráfico, eu tenho um ponto de máximo. E essa, então, são algumas informações da minha função quadrática.